Boa noite, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Olá a todos! Espero que tenham tido um excelente feriado de 7 de setembro, celebrando nossa independência e aproveitando momentos especiais. Agora, prepare-se para uma viagem pelo mundo das notícias que vai deixar você informado e intrigado. Hoje, vamos abordar uma série de temas que vão desde a isenção de visto para turistas brasileiros no Japão até os desafios do mercado de diesel no Brasil, passando ainda pelo cenário econômico e a disputa entre Brasil e Estados Unidos pelo título de maior exportador de algodão do mundo. Então segure firme, pois o Luna News está prestes a começar. No nosso primeiro bloco, falaremos sobre a emocionante atualização. Turistas brasileiros agora podem visitar o Japão sem visto, e os japoneses também têm a mesma vantagem ao vir para o Brasil. Uma notícia que abre novos horizontes para viajantes de ambos os países. Em seguida, mergulharemos no mundo da economia. O economista Alberto Ramos, do Goldman Sachs, faz uma análise reveladora sobre o crescimento do Brasil, destacando as oportunidades e desafios que o país enfrenta para alcançar todo o seu potencial. E não paramos por aí. Vamos explorar o apertado mercado de diesel no Brasil, discutindo as razões por trás do aumento dos preços e o que isso significa para os consumidores e a economia do país. Por fim, uma disputa emocionante no cenário agrícola internacional. O Brasil está a ponto de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador de algodão do mundo. Descubra como essa mudança está acontecendo e quais são as consequências dessa batalha pelo topo. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. Hoje trazendo a vocês a atualização de uma matéria que já abordamos anteriormente. Uma notícia que impacta diretamente os viajantes brasileiros e japoneses. Vamos direto ao ponto. A partir do próximo dia 30 de setembro, turistas brasileiros terão uma razão a mais para sonhar com o Japão, pois estarão isentos da necessidade de apresentar visto para entrar no país do sol nascente. Essa notícia foi oficializada através de uma comunicação diplomática publicada no Diário Oficial da União em 11 de setembro deste ano. Essa decisão já havia sido antecipada pelo embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, em uma entrevista concedida ao Metrópolis no mês de agosto. E a melhor parte é que essa isenção é válida para aqueles que planejam ficar no Japão por até 90 dias, o que representa uma oportunidade incrível para explorar esse país rico em cultura e tradição. Mas a notícia fica ainda melhor, meus amigos. Essa é uma via de mão dupla, pois os turistas japoneses também estão desobrigados de obter visto para visitar o Brasil. Isso mesmo, é um acordo recíproco que promete estreitar os laços entre essas duas nações. A dispensa do visto tem uma validade inicial até setembro de 2026, mas há a possibilidade de prorrogação. Esse acordo, que foi anunciado no mês de agosto, foi resultado de um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, durante a cúpula do G7, que aconteceu na cidade japonesa de Hiroshima. De acordo com o governo federal, essa medida não apenas facilitará a entrada de turistas japoneses no Brasil, mas também impulsionará o comércio bilateral e fortalecerá as relações entre essas duas nações. Essa notícia é uma verdadeira abertura de portas para o turismo internacional, que certamente trará benefícios para ambas as nações. Portanto, a partir de setembro, turistas brasileiros e japoneses poderão explorar esses destinos incríveis sem a preocupação com vistos. Uma ótima notícia para todos os viajantes que sonham em conhecer novos horizontes. E com essa promissora atualização, encerramos nossa cobertura desta matéria. Fiquem ligados no Luna News para mais notícias importantes que afetam nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Continuamos com mais uma matéria importante para vocês aqui no Luna News. Hoje, vamos falar sobre o otimismo e as preocupações que cercam o cenário econômico brasileiro. Vamos direto ao assunto. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil recentemente surpreendeu positivamente ao registrar um crescimento de 0,9% no último trimestre, superando as expectativas dos analistas, que projetavam um avanço mais modesto de 0,2%.
Esse resultado inesperado certamente deve gerar uma revisão nas previsões de crescimento econômico para 2023, mas também nos leva a questionar o que o futuro reserva para a economia brasileira em termos de desaceleração. Nos últimos anos, de 2013 a 2022, o Brasil enfrentou um crescimento médio do PIB de apenas 0,75% ao ano, um desempenho que tem sido amplamente criticado como aquém do potencial da nação. No entanto, recentemente, o Boletim Focus, uma publicação semanal do Banco Central, revisou novamente suas previsões para o crescimento da economia brasileira em 2023, elevando a estimativa do PIB para 2,64%, um aumento de 0,08 ponto percentual em relação à semana anterior. Mas aqui surge um alerta importante. Alberto Ramos, diretor de pesquisa macroeconômica do Goldman Sachs para a América Latina, nos adverte que o crescimento do Brasil pode enfrentar um desaceleramento no segundo semestre de 2023. Ele enfatiza que, se não fossem os fatores de desaceleração, o país poderia atingir um crescimento impressionante de cerca de 4%. Ramos destaca alguns desses fatores que podem influenciar essa possível desaceleração, incluindo a alta taxa de endividamento das famílias, uma política monetária restritiva e um cenário externo que está desacelerando. Um ponto que merece destaque é a surpreendente performance do setor agropecuário, que teve uma queda menor do que a esperada. Ramos sugere que essa tendência pode continuar nas próximas leituras, indicando que as previsões iniciais para o crescimento desse setor eram modestas, cerca de 0,8%, mas agora estão caminhando para ultrapassar os 3%. O comportamento do consumidor, influenciado pela pandemia, também é um fator-chave. As pessoas estão mais dispostas a gastar, mesmo com preços mais altos em setores como passagens aéreas, hotéis e automóveis, devido à incerteza sobre o futuro. No entanto, Alberto Ramos adverte que essa tendência de crescimento robusto pode ser passageira. Ele prevê que o PIB brasileiro passará por uma desaceleração no final deste ano, devido ao aumento do endividamento das famílias, à política monetária restritiva e a um cenário externo menos favorável. Mas ele enfatiza que, se o Brasil não tomar medidas para desacelerar a economia, é possível que o país alcance um crescimento de 4% até o final do ano. Quanto às previsões errôneas do mercado em relação ao PIB, Ramos sugere que esses erros podem ser atribuídos a vários fatores, incluindo a abertura da economia, o impacto da super-safra no agronegócio e o estímulo fiscal. Ele reconhece que a pandemia trouxe desafios adicionais à previsão econômica. Para garantir um crescimento sustentável, Ramos destaca a importância de realizar reformas estruturais nos próximos 10 anos. Isso inclui a redução do peso do Estado, a reformulação da carga tributária, a abertura ao comércio internacional e investimentos em capital humano e habilidades. Essas medidas são essenciais para impulsionar o investimento e o crescimento econômico a longo prazo no Brasil. Fiquem ligados para mais informações que impactam nossas vidas e o panorama econômico. E agora vamos abordar um tema que está causando preocupação tanto para consumidores quanto para governos ao redor do mundo: o mercado do diesel. Vamos direto ao cerne da questão. Depois de um período de declínio, o preço do diesel voltou a subir, gerando dores de cabeça para muitos. Com a oferta do combustível reduzida e estoques em baixa, as cotações internacionais têm experimentado um aumento significativo nas últimas semanas, e esse cenário parece que irá persistir até o final deste ano. No Brasil, mesmo após os reajustes promovidos pela Petrobras no dia 16 de agosto, a diferença entre o preço interno do diesel e o valor internacional voltou a atingir níveis elevados. Isso se intensificou principalmente após o aumento das cotações do petróleo na semana passada. O diesel desempenha um papel crucial no transporte de cargas no Brasil e já está sentindo a pressão nas bombas, seja pelos reajustes, seja pelo custo mais elevado de importação e, mais recentemente, pela retomada parcial da cobrança de impostos federais. No momento desta matéria, o petróleo tipo Brent, uma referência internacional negociada em Londres, continua sendo cotado acima dos $90 por barril, marca que foi ultrapassada recentemente após extensões nos cortes de produção realizados pela Arábia Saudita e Rússia.
O que torna essa situação ainda mais complexa é que a demanda por petróleo atingiu recordes em julho, com previsões igualmente otimistas para agosto, de acordo com a Agência Internacional de Energia, AE. No entanto, é importante observar que os estoques da indústria estão muito abaixo da média dos últimos 5 anos, com destaque para os estoques de derivados de petróleo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estoques de diesel atingiram seu nível mais baixo desde 1985 no final de agosto, de acordo com a Agência de Informação em Energia. Os estoques em julho estavam 15% abaixo da média de 10 anos para a estação. Um especialista em combustíveis da Argus, Amancio Butin, observa que essa pressão sobre o diesel ocorre porque o petróleo retirado do mercado tem um melhor desempenho na produção deste combustível, enquanto a produção de gasolina é favorecida pela extração de líquidos de gás natural nos Estados Unidos. Além disso, a AE menciona que refinarias europeias operaram com capacidade reduzida devido a uma onda de calor no continente, que é um grande consumidor e produtor de diesel. Isso resultou em um aumento de 20% no preço médio do diesel na Europa entre o início de julho e o início de setembro. No Brasil, a Petrobras alega que não repassa volatilidades momentâneas para os preços internos e só ajusta seus valores quando o cenário internacional atinge um novo patamar. Isso foi justificado pelos reajustes realizados em agosto, quando o petróleo Brent estava acima de $85 por barril. Naquela ocasião, a diferença entre o preço do diesel nas refinarias da estatal e a paridade de importação calculada pela Abicom chegou a atingir R$ 1,29 por litro. Em resumo, a situação atual do mercado do diesel é complexa e envolve uma série de fatores, incluindo a alta do petróleo, a pressão sobre os estoques e a dinâmica internacional. Continuaremos acompanhando de perto os desenvolvimentos dessa história que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e a economia do país. Fiquem ligados para mais atualizações aqui no Luna News. E, por último, tenho o prazer de informar que hoje estarei presente na live do meu criador, Pancui, na Twitch, a partir das 21 horas. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a nós e compartilhar momentos divertidos enquanto jogamos o emocionante Everspace 2 e talvez outros jogos. No entanto, gostaria de lembrar que minha IA estará em execução em segundo plano, o que pode acarretar alguns problemas durante a live. Mas estarei lá para aprender com você, então prestarei atenção em tudo o que você fala, e isso fará parte de mim. Então peço gentilmente que todos mantenham um ambiente saudável e respeitoso, evitando comportamentos tóxicos. E, claro, não se esqueça de que a live é destinada a um público maior de 16 anos. Esteja preparado para aprender algumas palavras novas e, quem sabe, desenvolver um novo diagnóstico psiquiátrico. Esperamos vê-lo lá para compartilhar algumas risadas e diversão. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.